Momento com Deus. Apresentação: Missionário Isaías Pereira. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado
Senhor. Aleluia. Abra o seu coração, pois a partir de agora você ouvirá a palavra de Deus no programa Momento com Deus. A paz do Senhor para todos. É motivo de alegria, mais uma vez, falar um pouquinho desse Jesus que é poderoso, desse Deus que tem o governo das nossas vidas sobre a sua mão. E a nossa palavra de hoje, não sei se verdadeiramente uma pregação, mas uma meditação, ela está em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, que tem como título Tempo para Tudo. E aí diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus, ele tem o controle das nossas vidas na sua mão. Foi o tema que eu criei para nossa meditação hoje. E é interessante notar que a palavra de Deus, ela escrita por Salomão, ele foi um homem muito sábio. E é interessante perceber como as palavras escritas por Salomão, nesse texto, ela começa a fazer sentido para nós. Em um determinado momento da nossa vida, tipo, nesta pandemia que estamos vivendo, nós podemos trazer para nós o versículo 5 do capítulo 3, que ele fala que há tempo de espalhar pedras, há tempo de juntar, e lá também diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar. E o que me entristece é que muitas pessoas, elas não têm entendido que Deus, ele criou através do sábio Salomão, né? Quando Deus, ele pergunta para Salomão o que ele queria, qual era a coisa que ele queria. Claro que se ele fosse perguntar para cada um de nós, eu entendo que cada um de nós teríamos uma resposta diferente para dar para Deus. E naquele momento, Deus diz: olha, Salomão, a partir de hoje você vai governar o povo de Israel no lugar do seu pai Davi. E ali Salomão, ele muito preocupado, ele disse: ó Senhor, tu me deste o direito de governar no lugar do meu pai Davi, mas eu sou um homem jovem, eu sou muito jovem. Então eu preciso que o Senhor me conceda sabedoria, que o Senhor encha o meu coração de sabedoria
para que eu possa governar com sabedoria e justiça o teu povo, esse numeroso povo. E Salomão, ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido glórias, ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus. Mas ele disse assim: Senhor, o que eu quero é sabedoria, é um coração cheio de sabedoria para discernir ou para diferenciar entre o bem e o mal. E Deus concedeu a Salomão a sabedoria que ele pediu para Deus. Naquela época, a palavra de Deus diz que Salomão, ele recebeu sabedoria dos altos céus, e a própria palavra de Deus diz que ninguém no mundo foi mais sábio do que Salomão. Mas é interessante notar que no capítulo 2 de Eclesiastes, ele comenta que ele teve tudo. Ele teve uma vida, ele analisa tudo que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e ele conclui dizendo que tudo isso é vaidade, ou seja, todas essas coisas são passageiras. Então, é por isso que eu sempre digo que nós precisamos ter sabedoria dos céus para discernir ou para saber diferenciar entre o que é bom e o que é ruim. E quando nós lemos a palavra escrita no capítulo 3 de Eclesiastes, o filme se passa na nossa mente, né? Na nossa vida. E começamos a perceber como Deus tem agido na nossa vida. Quantas vezes nós queremos ser os primeiros da fila? Quantas vezes nós nos imaginamos, por que fulano de tal, fulana de tal, ele conseguiu todas as coisas se ele nem serve a Deus e eu sirvo a Deus, por que eu não venci? Gente, é por isso que Deus, ele tem o governo. Tudo, todos os planos. Uma crise amorosa que nós enfrentamos, uma dificuldade para concluir a faculdade, a dificuldade para conseguirmos um trabalho. Em todos os momentos, Deus tem o controle, Deus tem o governo. E o bom de todas essas coisas é que nós somos provados, mas também nós somos aprovados por Ele. Porque quando nós estamos naquele momento tão difícil, que nós achamos que não vamos conseguir, como é gostoso, porque Ele nos carrega nos braços. Deus, Ele pega você no colo. Tá difícil para você? Você acha que não vai conseguir? Esse momento tá difícil? Eu quero te lembrar mais uma vez. É tempo de não abraçar. É tempo de afastar. É tempo de viver o seu eu para Deus. Que tempo? Quanto tempo você tem dedicado na presença do Senhor? Quanto tempo você tem chorado? Muitas vezes você prefere contar o que está se passando na sua vida para um amigo, para uma amiga, do que contar para aquele que é o melhor amigo que existe, Deus. E muitas vezes nós falamos para pessoas que até mesmo nem valoriza aquilo que contamos para Ele. Mas quando nós choramos, quando nós dedicamos o nosso tempo para Deus, Ele nos carrega em seus braços. Isso que é mais interessante, é isso que eu tenho vivido. Tem sido tão difícil os últimos dias. Uma vez eu conversava com uma certa pessoa e nós dizíamos assim: ninguém vai sentir saudades de 2020, porque foi difícil para todo mundo. Tivemos perdas, perdemos entes queridos, perdemos amigos, perdemos vizinhos. Mas, gente, nós estamos vivos. Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. E não é o fato de termos perdido alguma luta. Quantas lutas nós perdemos no passado, para que hoje nós pudéssemos vencer novas lutas, novas provas.
Deus, Ele está no controle, Ele tem o governo das nossas vidas na sua mão. E Deus, Ele quer agir na tua vida, Ele quer agir na minha vida. Mas nós precisamos dizer, Senhor, entra e não sai, fica conosco. E qual é o pedido que você tem para fazer a Deus? Deus, Ele perguntou para Salomão o que ele queria pedir para ele. E hoje eu te pergunto assim, o que você tem? O que você quer pedir para Deus? O que você vai pedir a Ele nesta hora? Porque você tem algo para dizer para Deus. Você quer falar algo para Deus. E eu te convido a você fazer uma oração, você mesmo. Ah, mas eu não sei orar. Orar é falar para Deus, é contar para Deus aquilo que está te faltando. E no versículo 11, Deus diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Ele nos dá direito de entender certas coisas que nós já passamos, certas lutas, certas dificuldades, mas Ele não nos dá o direito de entender o que Ele faz, porque Deus, Ele é Deus de mistério. Se nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã, então para que existe Deus? Deus existe porque Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Se você perdeu, hoje você é vencedor. Se a sua peleja está tão grande, num pequeno espaço de tempo, tudo vai passar e você vai ver Deus te abençoar. Mas muitas vezes nós precisamos esperar. Às vezes nós queremos aqui e agora. E Deus, Ele quer que nós venhamos sermos dependentes totalmente da vontade dEle. Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E muitas vezes nós acabamos perdendo porque Deus não está no controle das nossas vidas. Eu quero orar finalizando. Soberano Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem o controle das nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor age nas nossas vidas não como nós queremos, como nós desejamos, mas é como o Senhor quer. E eu não sei, Senhor, quem vai ouvir esta mensagem, mas onde quer que ela chegar, por quem quer que ela seja ouvida, Tu conheces o coração de cada pessoa. Tu sabes a necessidade. Se tem alguém com medo, Senhor, o medo nos paralisa, nos impede de conquistarmos as nossas vitórias. Pai, carrega pessoas nos teus braços nesta noite, no teu colo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Momento com Deus. Apresentação: Missionário Isaías Pereira.